Olá, sejam bem-vindos ao Pode Viajar, o canal da Planeta Viagem, onde nós conversamos sobre uma das experiências mais completas e fascinantes, que é viajar. Eu lembro para você ativar o sininho, seguir o nosso canal e dar o seu like. E o destino de hoje é um destino que eu considero um destino completo, porque é um destino que tem cultura, tem história, tem gastronomia, tem vinícolas incríveis e, sobretudo, é um lugar onde a gente pode viver experiências incríveis junto à natureza. Fica aí que você já vai saber qual é o destino. Então, quem pensou em África do Sul acertou. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre a África do Sul. Esse lugar que eu estive alguns anos atrás, que me deixou fascinada. Como eu comentei no início, um país que eu considero um destino completo para o turista. A começar pela cultura. Uma cultura onde convivem várias etnias, que tem uma diversidade, várias línguas oficiais, e que por isso te oferece essa diversidade cultural tão grande. Além disso, a parte histórica do país eu considero muito interessante. É um país com muita história, que foi ocupado pelos holandeses, foi ocupado pelos britânicos, e que, em alguns momentos da sua história, não é uma história muito bonita, uma história de segregação racial, como todos nós sabemos, uma história de muitas lutas por igualdade, mas que eu considero importante para nós até entendermos esse momento atual e nos entendermos melhor também. Eu acho que é importante nós visitarmos um país que tem uma história de tantas lutas. Outra maravilha da África do Sul são os vinhos. Os vinhos sul-africanos são premiados mundialmente, aclamados pelos melhores conhecedores de vinho, e a gente tem a possibilidade de visitar essa região vinícola na África do Sul. E, acima de tudo, eu acho que a cereja do bolo da África do Sul é a parte da natureza. A África do Sul tem uma paisagem natural deslumbrante, que inclui savanas, montanhas, um litoral também muito bonito, com praias belíssimas. Além disso, o país tem uma vida selvagem muito rica, com 90% das espécies de aves do mundo e 6% das espécies de mamíferos. E isso nos reporta a uma experiência que é incrível de viver na África do Sul, que é participar de um safari. Essa é uma experiência realmente fascinante e que quem fez sabe do que eu estou falando, né? A gente sair procurando, tentando encontrar os famosos Big Five é realmente inesquecível. Mas para me aprofundar um pouquinho melhor em todos os atrativos que a África do Sul oferece, eu vou comentar com vocês aqui sobre um roteiro de viagem. Uma viagem em grupo está prevista para sair em julho de 2026, com acompanhamento desde Porto Alegre, e que, na minha opinião, reúne de uma forma sintética, né, as principais atrações da África do Sul. Bem, vamos conversar sobre o roteiro então. Esse roteiro tem início em Joanesburgo. Joanesburgo não é a capital do país, Joanesburgo é uma cidade, é a maior cidade do país, o principal ponto de entrada para quem vai visitar a África do Sul. E eu considero uma cidade que deve ser incluída no roteiro. Algumas pessoas não colocam, acham que não precisa, mas eu acho que vale a pena ficar pelo menos umas 2 noites em Joanesburgo. Eu acho que tem algumas atrações assim que vale a pena. É uma cidade que tem museus, por exemplo, o Museu do Apartheid, que é um museu onde tu tens a oportunidade de conhecer um pouco da história e de todas essas lutas que o país viveu em função da segregação racial
e toda essa busca de igualdade que a gente conhece tão bem, né? Ainda nesse mesmo tema, um outro local interessante para ser visitado em Joanesburgo é Constitution Hill, que é um local onde é um complexo histórico e cultural, que é uma antiga prisão, tá? Onde Mandela esteve preso e Mahatma Gandhi também, e se pode fazer tours guiados, né? Que inclusive são às vezes guiados por antigos prisioneiros, tá? É um local interessante também para saber um pouco melhor sobre todas essas lutas e movimentos que aconteceram na África do Sul em função de toda dessa segregação racial. Eu acho que é um local que vale a pena também visitar. Outro local que eu acho que vale a pena conhecer é o bairro de Sandton, onde fica a estátua, nesse bairro que é a estátua do Nelson Mandela. E além disso, esse bairro é um bairro interessante, tem um shopping, que é um dos maiores shoppings da África do Sul, e tem muitos restaurantes, muitos cafés, digamos que seja uma parte assim, mais moderna. Eu acho que vale muito a pena conhecer também. E fora isso, a cidade tem outras atrações, como, por exemplo, um mirante famoso, conhecido como Top of Africa, onde se tem uma vista impressionante de Joanesburgo. A cidade tem parque de diversões, a cidade tem jardim botânico, enfim, é uma cidade que eu acho que merece que se pare ali 2 noites, uma noite, duas, tá? Para se ter uma ideia de todas essas coisas que eu estou colocando aqui. Acho que vale a pena colocar Joanesburgo. Focando aqui no nosso roteiro, nós iniciamos por Joanesburgo, como eu falei, onde se fica 2 noites. Então, o grupo vai ter a oportunidade de conhecer um pouco de todos esses aspectos que eu coloquei aqui. Saindo de Joanesburgo, a viagem continua em direção ao Pilanesberg Park, onde o grupo vai ficar durante 2 noites. O Pilanesberg Park é um dos melhores locais da África do Sul para se fazer um safari. E, em geral, os pacotes de viagem incluem 4 safaris. Tá? E como é que acontece isso? Em geral, se chega no hotel, que é exatamente o que vai acontecer com esse grupo, tá? Em geral, se chega no hotel no início da tarde, há tempo de se fazer um safari que é feito no finalzinho da tarde, tá? Que é a hora, são os horários bons de se ver os animais, tá? Então, o primeiro safari é feito na parte da tarde, aí se dorme no hotel, próximo de Pilanesberg, e depois, no outro dia, bem cedo, sai para outro safari, aí no mesmo dia, tem mais um safari no final da tarde, e no outro dia, antes de sair da cidade, da região de Pilanesberg, se tem um último safari. Então, é uma experiência bem aprofundada para ter essa vivência de safaris, que são feitos em carros que são próximos para isso, com uma pessoa que vai dando toda a orientação, que vai. Eles já têm entre eles se comunicam, os motoristas dos carros se comunicam entre si eles sabem quais são os locais onde tem mais animais. Então, tem muita chance da gente ver. Né? Então, é a torcer para a gente ver os Big Five. Né? E falando em Big Five, os Big Five são aqueles animais que não são tão fáceis a gente encontrar no safari. E se for do primeiro safari, quem vai a primeira vez, não precisa ficar frustrada porque não viu 5, porque não é todo mundo que consegue ver. É até uma coisa que eu considero rara. Eu, na primeira vez, não consegui ver os 5. Depois, na segunda, eu consegui. Mas não é sempre que a gente consegue ver os 5 animais, que são, eu vou citar quais são: o elefante, búfalo, rinoceronte, leopardo e o leão. Mas é uma experiência fascinante encontrar com eles, com certeza. E importante colocar também que nesse horário livre, nesse horário que acontece entre os safaris, outras atividades estão disponíveis, como passeio de balão, existem espetáculos de danças tribais, pode desfrutar do hotel, né? Então, assim, ó, esses 2 dias, com certeza,
oferecem muitas opções, além do mais importante, que são os 4 safaris que já foram mencionados. E continuando então a nossa viagem, após esses 2 dias emocionantes em Pilanesberg, curtindo safaris e torcendo para encontrar os Big Five, nós temos um deslocamento então até a cidade de Joanesburgo, retornamos a Joanesburgo, para então ir até o aeroporto e embarcar em voo para a cidade do Cabo, que eu considero uma cidade belíssima, uma cidade muitas vezes comparada ao Rio de Janeiro, uma cidade rodeada por montanhas que vão até o mar, com belas praias, uma cidade muito bonita onde nós vamos ficar 6 noites, o que eu considero muito bom, porque realmente a cidade do Cabo tem muitas atrações a oferecer e, além disso, os arredores da cidade também tem muito para ver, muito para conhecer. A cidade do Cabo é uma cidade com muitas atrações, conforme eu já coloquei. E então 6 noites, com certeza, vai ser muito bom, porque vai dar para se conhecer muitas coisas. A começar pela mundialmente conhecida Table Mountain, que é a montanha da mesa conhecida, né? Que se vai para lá através de um bondinho, né? Num teleférico, como se fosse o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, né? Ou através de uma trilha. Quem tiver mais preparo físico pode fazer através de uma trilha. E no primeiro dia da nossa estada na cidade do Cabo, nós já vamos ter um city tour, onde se conhece, entre outras atrações, a Table Mountain, que eu acho que é imperdível para quem vai para a África do Sul. No dia seguinte da nossa viagem, vamos conhecer o Cabo da Boa Esperança, um local belíssimo e que vai por uma estrada muito bonita. E durante essa viagem se para em alguns lugares muito bonitos, como, por exemplo, a Praia dos Pinguins. E é um passeio maravilhoso, assim, a estrada é cênica, que vale muito a pena fazer. É um passeio que leva o dia inteiro, tá? Que está incluído nessa viagem que eu estou comentando com vocês aqui. E o final dessa rota, desse passeio, é em Cape Point, onde se acredita que aconteça o encontro dos oceanos Atlântico e Índico. Um passeio belíssimo. Seguindo então a nossa viagem, nós vamos então conhecer a região vinícola da África do Sul. Vamos fazer um passeio de um dia visitando vinícolas, fazendo degustação de vinhos. A África do Sul hoje é um país aclamado mundialmente pela produção de vinhos, com mais de 100 mil hectares de área plantada. Então, é uma experiência muito interessante conhecer essa região pela beleza, para provar os vinhos que são deliciosos. Eu tenho certeza que é uma experiência que vale muito a pena. Bom, nós temos depois mais 2 dias, seguindo esse roteiro, né, que a gente está conversando aqui, nós temos depois mais 2 dias, que são dias livres, para cada um optar aquilo que tiver vontade de fazer. E com certeza não irão faltar opções. Uma dessas opções, que eu gostaria de frisar aqui, é a região de Waterfront, que é uma região com muitos restaurantes, com um shopping que é um dos maiores da África do Sul, se não o maior da África do Sul, e com muita loja, restaurante, cafés. Existe inclusive um passeio de barco que se pode fazer. Depois tem a ilha onde o Nelson Mandela esteve preso, que se pode fazer um passeio também, que é também uma forma de saber um pouco mais da história do país, das lutas que foram feitas pela igualdade, né? As lutas em função da segregação racial. O nome da ilha é Robben Island. E existem passeios guiados para visitar esse local, que é também um passeio interessante. E outra opção também são passear pelas famosas praias, como Camps Bay e Clifton. Pode fazer um passeio de bicicleta. Então, como vocês estão vendo aqui, atrações não faltam. Por isso, como eu falei, eu acho que esse roteiro oferece um pouco, né, do que a África do Sul tem a oferecer, e eu considero que oferece um pouco
que é mais importante, assim, um pouco do que é mais importante. Ele vai ter safari, ele vai ter a Cidade do Cabo, com bastante tempo para aproveitar a cidade, com os principais passeios na Cidade do Cabo, e vai ter Joanesburgo, que eu considero também que não pode ficar de fora do roteiro. Então, eu acho que é um roteiro interessante, que eu queria divulgar para vocês, além de divulgar o país em si, né, que é um país interessantíssimo, e que, se vocês tiverem mais interesse em saber mais detalhes sobre esse roteiro, por favor, entre em contato conosco, que a gente informa, ou pode também, para quem preferir, que a gente monte um roteiro personalizado, a gente pode também fazer isso. Nós temos bastante conhecimento sobre a África do Sul e, com certeza, a gente pode te ajudar. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Não te esqueça, por favor, de te inscrever no nosso canal, dar o teu like e ativar o sininho para receber todas as novidades do nosso canal. Eu te espero para o próximo episódio. Obrigada.